Oi, crianças, tudo legal? Vamos agora trabalhar com língua portuguesa. Vamos lá, para início de conversa, vamos conversar aqui um pouco. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gosta de fazer muitas perguntas? Gosta? Que bom, porque quanto mais você perguntar, mais você vai aprender, certo? Crianças, muito bem. Quando nós de repente vamos fazer uma pergunta para o papai, para a mamãe, para a professora, para alguém, a entonação da nossa voz, ela é diferente. Por exemplo, eu pergunto assim: que dia é hoje? Tá vendo? Se eu pergunto: quantos anos você tem? Então, quando a gente faz uma pergunta, a entonação da nossa voz, ela é diferente. Mas quando a gente vai escrever, aí, para identificar se é uma pergunta ou não, você usa o ponto de interrogação. Sabe qual é o ponto de interrogação? Dá uma olhadinha naquele pintor ali embaixo. Ele desenhou, ele pintou o ponto de interrogação. Agora vamos saber um pouquinho no nosso texto. Quem vai acompanhar a tia aqui, ó? A invenção do ponto de interrogação. Vamos lá acompanhar? A escrita já tinha sido inventada. Todas as letras, as sílabas, as palavras. Mas houve uma fase em que escrever uma frase estava causando a maior confusão. Tudo porque ainda não existia o ponto de interrogação. Alguém escrevia, por exemplo, qualquer coisa besta. Como hoje você vai à festa? E recebia uma resposta, algo assim: você não manda em mim. E logo tinha que esclarecer, gente. Sua anta, isso era uma pergunta. Pronto, virava uma briga só por causa do ponto. Até que alguém se deu conta que quem pergunta, vamos para a próxima página, não apenas fala, mas também escuta. Então, deu na sua telha de colocar sobre o ponto final o desenho de uma orelha. Já prestou atenção? Tem uma orelha no ponto de interrogação. Quem escreveu esse texto legal foi Ricardo Silvestre. Crianças, da página 35, nós temos ali uma pergunta, certo? Página 35, nós temos uma pergunta. A pergunta é a seguinte: conforme o poema, em certa fase, escrever frases para fazer perguntas causava maior confusão. Por que isso acontecia se todas as letras, sílabas e palavras já existiam? Por que isso acontecia, crianças? Faltava alguma coisa. O que estava faltando para identificar que a escrita era uma pergunta? Vamos lá, respondam, por favor, a tia está esperando. Vamos lá? Gente, e aí, vocês concordam que o ponto de interrogação parece uma orelha? Será que parece uma orelha o ponto de interrogação? Você sabia que durante muitos séculos os sinais de pontuação realmente não existiam? Por isso que ficava aquela bagunça, aquela confusão. Um estava fazendo uma pergunta, o outro pensava que estava afirmando, já respondia, daquele jeito. Não tinha um sinal de pontuação. Será que isso dificultava o entendimento dos textos escritos? Eu acho que sim, viu? Eu acho que dificultava e muito, crianças. Bom, agora vamos lá. Naquele quadradinho amarelinho lá embaixo, certo? Agora leia uma possível explicação para o surgimento do ponto de interrogação, crianças. Vamos lá. O sinal de interrogação foi baseado na palavra latina, chique,
na palavra latina, cuja letra inicial, posta sobre a letra O minúscula, indicava que a frase não afirmava, mas questionava. Essa abreviação, com o passar do tempo, transformou-se no ponto de interrogação que utilizamos hoje. Vocês estão vendo? Aquela letrinha, pan, ela se transformou no ponto de interrogação. Legal, né? Diferente. E agora vamos para a página 36, crianças. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Crianças, olhem só. Qual a explicação para a origem do ponto de interrogação você achou mais interessante? Baseado lá no texto. Vamos lá. Qual a explicação para a origem do ponto de interrogação você achou mais interessante e por quê? É uma resposta pessoal. Lá pelo que você leu no texto, dê a sua resposta, tá bom? Número 5. Releia esse trecho do poema A Invenção do Ponto de Interrogação. Você vai ler, certo? A escrita já tinha sido inventada, todas as letras, as sílabas, as palavras. Não houve uma fase em que escrever uma frase estaria causando a maior confusão. Leu? Muito bem. A. Circule as palavras que apresentam uma sequência de letras formada por consoante mais vogal. Vou dar uma dica. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavrinhas. Certo? Vocês vão lá e circulem. Letra B. Agora, das palavras circuladas, crianças, reescreva apenas aquelas que a sequência são consoante mais vogal. Está na mesma sílaba. Por exemplo, escrita. Nós temos duas consoantes e uma vogal. Beleza? Vamos lá, crianças. Letra C. Em quais das palavras circuladas da sequência consoante mais consoante vogal começam com a letra M ou N? Escreva separando em sílabas. Crianças, agora é com vocês, tá? Eu vou dar um tempinho, vou ficar esperando por vocês. Daqui a pouco eu te mando a resposta, tá bom? Ó, eu não quero que vocês esperando a resposta, não. Podem fazer. Depois vocês vão corrigir, ok? Beijo, tô aqui esperando. Crianças, vamos corrigir, meus amores? Vamos lá. Então, na número 1 estava assim. Conforme o poema, em certa fase, escrever frases para fazer perguntas causava maior confusão, gente. Por que isso acontecia se todas as letras e sílabas já existiam? Então, vamos lá. Porque ainda não existia o ponto de interrogação. Muito bem, crianças. Palma para vocês, que vocês acertaram. Muito bem. Agora vamos para a página 36. Vamos lá para a página 36, crianças? Bom, meus amores, a número 4, ela é pessoal, tá bom? Qual a explicação para a origem do ponto de interrogação você achou mais interessante e por quê? Ok? Depois a gente quer saber a sua resposta. Releia esse trecho do poema A Invenção do Ponto de Interrogação. Quais as palavras que vocês iriam circular? Escrita, tinha, inventada, letras, palavras, escrever, frase, causando confusão. Acertaram? Coisa boa! Letra B. Agora, das palavras circuladas, reescreva apenas aquelas em que a sequência consoante mais vogal está na mesma sílaba. Por exemplo, escrita. Então, vocês têm aqui essas palavras. Tinha, letras, palavras, escrever e frase, ok? Corrigindo com atenção. Se você não acertou, apaga, escreva certinho, tá bom? Essa é a hora da correção. Letra C. Em quais das palavras circuladas a sequência consoante mais vogal começa com as letras M ou N? Escreva separando em sílabas. Nós temos as palavras tinha, inventada e causando. Que bom que vocês acertaram!